Dá pra entender, né, família? Esse belo rosto, mas com essa expressão negativa. Bahia, Bahia. Vamos falar dessa partida aqui nesse vídeo, mas assim como eu estava lendo agora há pouco de uma página do Vasco, e ele pontuou muito bem, eu só vou acrescentar aqui essa referência. Quero ver aí a galera da antiga. Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer. Lembra? Cavaleiro do Zodíaco? Você vai entender a referência. Ave Fênix! É isso. Esse louco tá falando, pode mais usar Lloyd Augusto, hein? O que esse 22 tá falando? Família, tipo o Fênix. É ressurgir das cinzas nessa Copa do Brasil. Você imagina, o que a gente passou esse ano aí com Copa do Mundo, só o Vasco fora, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Tu pega uma Copa do Brasil dessa, passa e vai passar amanhã do Botafogo e passa do Flucê na semifinal. Esquece, pô. Ave Fênix. Na essência, na concepção da palavra. É isso, vamos trabalhar pra isso. Família, diferente de ontem, que a gente só apareceu aqui em 2 vídeos, né? Porque não tinha muita resenha, mas hoje tem muita resenha aqui pra gente trocar uma ideia, né? Em relação aqui ao Lloyd Augusto, questão de salário, Alex Teixeira tá fora do Vasco, Maurício Lemos e Jean Davi também podem seguir por esse caminho. Vamos falar um pouco também do clássico, trazendo aqui uma resposta do Hugo Moura, do jogo de amanhã, essa decisão. E assim, eu tô um pouco mais tranquilo com o palpite do Neto. O Neto me deixou um pouco mais tranquilo. Vai dar Vasco amanhã. Então chega aí que tem muita resenha. E claro, vamos falar um pouco desse confronto aí, desse jogo de agora a pouco, né? O Fluminense acabou passando, ganhou de 2-0. E assim, num jogo... a gente vai... Claro, não dá pra comparar, sabe? Mas o Jair estava assistindo o jogo hoje. Né? Eu não sei se algum jogador do Vasco estava assistindo também. Cara, o Bahia deu uma aula do que não fazer amanhã. O Bahia deu uma aula! Que papelão do Bahia. Se o Vasco aqui, pode chegar um torcedor do Bahia aqui e falar, vocês vão fazer a mesma coisa amanhã. Mas se fazer isso aí amanhã, tá fora, pô. Se jogar tipo o Bahia, tá fora. É claro, muito certo isso. Não pode, de forma nenhuma, fazer o que o Bahia fez hoje. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque eu consegui acompanhar o jogo todo, família. Então chega aí. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vou deixar aqui falar rapidamente, parceira do canal, Golcase. Se você não conhece os produtos da Golcase, garrafa. E olha só, família, eu tô apaixonado pela garrafa. Mais uma vez, treinei. Hoje eu treinei costa e bíceps. O que aconteceu? Coloquei a água, 1 hora e pouca de treino, água gelada. A garrafa é perfeita, assim como todos os produtos da Golcase. Tá aqui o cupom, QR Code, e eu tô deixando também, né, o link do site aqui no primeiro comentário fixado. Compra lá que você vai estar ajudando demais o nosso Thiagão. Finaliza a compra, quando for finalizar, cupom Família Vasco. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu falar com vocês mais um detalhe do empréstimo do Lloyd Augusto. Tá aqui, ó. Como ficará a situação salarial de Lloyd Augusto junto ao Rizespor da Turquia? Lloyd Augusto já está, inclusive, né, viajando para lá, caminho do novo clube. O Rizespor, o clube turco, pagará o salário do atacante de maneira integral durante o empréstimo junto ao Vasco, com opção de compra. Vou torcer muito, né, para o Lloyd Augusto render bastante por lá, para que esse clube possa exercer aí a opção de compra e pelo menos o Vasco, né, eu não sei como né, o valor, né, que o clube vai, caso aceite, né, exerça a opção de compra. Não sei o valor, mas espero que o Vasco possa pelo menos tirar aí, né, o seu prejuízo, pelo menos o valor que investiu aí no Lloyd, cara. E assim, eu tava pensando nisso, né, como é que pode? Sei que eu já falei isso aqui algumas vezes, né, eu não sei se é verdade, mas foi uma resenha do Lucas Pedrosa, que o Vasco entrou em contato com o Alex, entende muita coisa de bola, e ele falou, não, pô, pode contratar, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de trabalhar com ele aí no Brasil, o Lloyd Augusto. Pra você ver que futebol não é fácil, né? Eu sei que muita gente critica a gestão, eu não estou passando pano aqui, porque eu também critico essas contratações, Jean Davi, Lloyd, o Garrel eu prefiro esperar um pouco, o próprio Maxime também, que eu não acho que não tem nível, né? Por mais que tem um ou outro que defende ele aqui, Thiago, você tá errado, ele não teve oportunidade, eu acho que ele não tem nível para jogar no Vasco, tá? E eu lembro que eu coloquei aqui uma opinião de um jornalista português que falou exatamente isso. Ele falou, aqui no Gil Vicente, ele é um jogador que entrega, mas num clube do tamanho do Vasco, eu não sei. Foi essa a visão, né, do jornalista português quando a gente trouxe aqui essa opinião sobre o Maxime. Então tu vê, um cara, né, jogou muita bola, entende muita coisa, não pode levar. Nossa senhora, coitado do Lloyd. Então espero que lá na Turquia ele possa render e aí o clube comprar ele, né. Falando em Maxime, minha família, tá aqui também uma informação da galera do podcast Cruz Maltino. Tá aí, ó, Maxime Domingues, o suíço que chegou ao Vasco para suprir a ausência de Adson após lesão, teve dificuldades de adaptação ao clima
e mesmo com alguma minutagem, nunca caiu nas graças dos treinadores da torcida. Esse aqui eu não vou concordar muito não teve muita minutagem não. O Vasco negociou o jogador por empréstimo com opção de compra junto ao Toronto FC, e por lá o Meia já soma 20 jogos disputados na Liga Norte-Americana. Internamente no Vasco, acredita-se que pelas boas atuações de Maxime, o clube canadense deve exercer a cláusula de compra ao fim do empréstimo. Então a gente fica aqui na torcida para que o Toronto FC possa comprar o Maxime Domingues, porque na minha opinião não tem muita coisa para agregar aqui não. E assim, mas é mais um erro aqui da gestão nesse sentido, né? Como a matéria está pontuando aqui, esse jogador vem para suprir a ausência do Adson. Nada a ver, nada a ver. Poxa, eu sei que lá tem lá o Mr. Paiva, Felipe, Pedrinho, os caras que, poxa, se prepararam, trabalharam nisso a vida toda, jogador, agora dirigente, não sei o quê, coordenador técnico. Então quem sou eu para falar alguma coisa nesse sentido, sabe? Nada, não sou ninguém. Mas Maxime Domingues, para suprir a ausência do Adson, não faz sentido nenhum, gente. Assim como contratar o Jean Davi para ponta do Vasco. Um time já pesado, um time que já conta com o Payet. O seu 9 também não tem tanta mobilidade, até que no ano passado, em 23, o Verratti se movimentava mais. Eu acho que a idade já tá chegando pro Verratti, tá mais pesadão, tá? Mas você já tem ali, tu contava com esforço, às vezes também ali no meio campo. Tu vai contratar o Jean Davi para ser teu ponta? Tu vai contratar o Maxime Domingues para suprir a ausência do Adson? Não tem lecro, não tem... Bom, entendeu? Eu fui mal criado aqui, se você conseguir fazer a tradução aí, você... entendeu? Não dá, pelo amor de Deus, gente. Mas é isso, vamos seguir aqui e falar do Alex Teixeira mais cedo, família. O Vene Casagrande veio com essa informação, né, que Vasco e Alex Teixeira encaminharam a rescisão de contrato. Depois foi confirmado, tá aqui, ó, Vasco comunica oficialmente a saída de Teixeira. O Vasco da Gama informa que de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou a rescisão contratual do atacante Alex Teixeira. E aqui o Vasco fez uma homenagem para ele, né, um vídeo bem bacana, bem legal, e diz o seguinte, ó, nosso agradecimento ao Alex Teixeira, que teve sua história escrita nas páginas do Gigante da Colina, e hoje encerra a passagem pelo clube. Poxa, eu fico muito triste, tá, cara? Fico muito triste, porque eu gostaria muito que o Alex Teixeira pudesse ter ajudado mais, que pudesse terminar de uma outra forma nessa história aí, Vasco e Alex Teixeira, porque acho que a maneira que ele voltou pro Vasco ali na Série B, num momento tão difícil, né? O próprio Carlos Brasil, acho que em um podcast falou sobre isso, né? Que foi conversar com ele e ele falou, poxa, Alex, quero contar com você, mas a situação tá difícil, tá complicada, ele vê aí o que vocês podem fazer, eu quero jogar no Vasco, né? Então, por que eu falo isso? Você pode até comentar, Thiago, mas mesmo assim recebia bem, pô, que loucura. Não é, família, é porque o cara é profissional. O cara é profissional, Alex Teixeira é profissional. E eu tenho certeza que naquele momento ele teria outras oportunidades mais interessantes e preferiu jogar no Vasco, numa Série B. E infelizmente não aconteceu, né? 2022 teve momentos importantíssimos ali, Operário, ele foi o pênalti em cima dele lá contra o Sport que o Raniel cravou. Aí 23 a gente esperava que com uma pré-temporada ele pudesse ganhar um protagonismo, não aconteceu. E aí depois essa volta que não ficou legal, né? Porque por mais que o Coutinho, o Pedrinho, eles falam ali, né, que não houve nada, não ficou legal essa volta aí do Alex Teixeira. Em relação também à contratação do Coutinho, né? Agora, vida que segue. Provavelmente, né, o Alex Teixeira vai encerrar a carreira e vai curtir merecidamente aí, porque, olha, tá com muito papel, graças a Deus, família vascaína. E aí, nesse sentido, tá aqui também, né, que o mesmo caminho pode acontecer com o Jean Davi e também o Maurício Lemos, né, família. E aqui, assim... assumir uma incompetência, né? Um erro muito grande, porque tu toma um prejuízo aqui, você não consegue, né, recuperar parte do investimento, principalmente com o Jean Davi, né, que você colocou um papel lá para comprar ele do Toluca. O Maurício Lemos, eu acho que não, né? O Maurício Lemos não estava livre. O Vasco não teve que pagar nada por ele. De repente, sei lá, tem essas paradas de luvas, que eu não entendo muito bem sobre isso. Mas, de repente, né, internamente, se tem um entendimento que é melhor, você aliviar a folha, segurar esse prejuízo, pagar o que tiver que pagar, né? Aí, infelizmente, houve erros técnicos, né, nos nomes, nas contratações aqui. É o Vasco tentando caminhar aí de alguma forma, família vascaína. São erros. Erros acontecem. Eu sei que o Vasco errou bastante, né? A direção errou bastante em alguns nomes, mas é o que eu falo. A gente tem que cobrar, a gente tem que criticar, mas futebol não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que, por exemplo, o nome do Maurício Lemos era um nome que boa parte da torcida achava interessante. Tá? Não vou falar que, não tem como, né? Mas boa parte da torcida, e o cara acabou não vingando. Eu acho que é muito mais uma decisão do Diniz do que propriamente da diretoria, tá? Porque acho que, assim, não entra na minha cabeça que num jogo contra o Internacional, que ele foi bem, o Maurício Lemos foi muito bem, por sinal, salvou uma bola lá dentro do gol, foi bem, foi muito bem, e nunca mais teve oportunidade na dele.
Porque depois, né, jogando ali pelo lado esquerdo, aí, né, deve ter irritado muito o Fernando Diniz contra o Mirassol e também contra o CSA. Mas é isso, família. Vamos seguir a nossa resenha para a gente entrar um pouco aí no assunto do jogo de amanhã. Quero destacar aqui com vocês, né, a lista de relacionados. E família, eu acabei não pontuando isso aqui no canal, eu sinceramente eu não vi, mas estava acompanhando uma página agora que disse que durante essa preparação, visando esse jogo aí contra o Botafogo, o Diniz chegou a testar o Robert Renan na zaga com Freitas, né, adiantou o Hugo Moura, mas pela falta de ritmo do jogador, o Diniz, né, não gostou em relação a essa partida, e aí eu concordo plenamente. É por isso que eu venho falando aqui com vocês que passar amanhã é fundamental, cara, porque eu acredito muito que esses jogadores aí, vão aumentar o nível do Vasco, né? Cuesta, Matheus França, Robert Renan, Andrés Gomes. Não sei se eles vão conseguir. O Cuesta eu acho que sim. Robert Renan também. Os outros dois, né? Vamos ver. Mas vou torcer, claro, para que eles possam colocar essa dúvida na cabeça aí do Diniz, porque aí você aumenta, né, o nível do grupo. Mas é importante porque esses caras vão estar melhor fisicamente, mais adaptado, ritmo de jogo, e aí na semifinal vai ser outra parada, eu tenho certeza. Um Vasco com mais opções, um Vasco, né, de repente também saindo dessa situação aí no Campeonato Brasileiro, mais confiante, mas tudo passa por amanhã. A gente tem que passar amanhã. E aí eu quero passar esse corte aqui pra vocês. Perdão, deixa eu falar aqui rapidamente da lista de relacionados, né, o Paulinho e o Estrela vão estar à disposição aí, né, nesse jogo. O Estrela que entrou na primeira partida, né? E tá aqui, só pontuando aqui alguns nomes, né? Matheus França tá por aqui, Robert Renan também, Tietê tá aqui. É isso, não tem mais nenhuma novidade não. Tá todo mundo aí, Garré tá por aqui, Andrés Gomes. É isso, toda a sorte do mundo aqui pra essa galera, pra essa rapaziada, que o Vasco possa fazer uma grande partida e coroar, né, a torcida com a classificação para enfrentar o Fluminense. Agora deixa eu passar o Hugo Moura e também o Neto, né, falando... O Neto dando palpite dele e o Hugo Moura falando da importância da Copa do Brasil para esse grupo, para o torcedor. Olha só. Bahia contra o Fluminense para mim. Botafogo passa para mim. Cara, a gente sabe que é um jogo, né, que a gente tem que vencer. É um jogo que a gente tem que entrar muito concentrado. A gente sabe da dificuldade do jogo, a gente sabe da dificuldade do gramado que a gente vai encontrar. Mas eu acho que o grupo está muito focado pensando nesse jogo. A gente sabe que a gente pode chegar muito longe nessa Copa do Brasil, então a gente vai dar o nosso máximo nesse jogo pra gente conseguir essa classificação, porque, igual você falou, esse elenco merece, mais do que o elenco, às vezes, essa torcida merece, porque às vezes vem sofrendo de muito tempo atrás, e o clube, o presidente também merece demais. E ano passado bateu na trave, né, velho? Aquele chute do Hulk lá, se não entra... Não entra, a gente poderia chegar numa final, mas Deus sabe todas as coisas e creio que ele vai fazer o melhor pra gente nesse ano, que a gente vai poder dar alegria todo torcedor vascaíno e também pra esse clube que merece demais. Não é possível! O Neto erra todas! Ele vai errar de novo. Não é possível, pô, logo na nossa vez o cara vai acertar. Ele erra todas. Estou um pouco mais tranquilo aí com essa decisão de amanhã. Mas às vezes não, Hugo, que às vezes o que, Hugo? É muito importante essa conquista aí pro torcedor, pra vocês, né, pra gestão, pro clube, tentar mudar, tirar essa urucubaca aí, cara. Eu acho que a conquista de um título vai ser fundamental. Eu venho falando isso aqui, né, o Vasco tirar esse histórico negativo aí, amanhã é um grande jogo, casa cheia, passar, você vai criando casca, você vai, né, acendendo novamente, fênix do clube dentro de campo, porque a grandeza do Vasco fora, né, do campo não tem debate, a torcida do Vasco mas dentro de campo a gente precisa acender essa chama aí, irmão. E é nesse tipo de jogo, é nesse tipo de confronto. É maneiro ganhar de São Paulo lá de 3-1, é show de bola. Porrar o Santos do jeito que a gente porrou é muito bom, é maravilhoso. Mas é nessa hora, como diria um primo meu, é nessa hora, é nesse momento que se diferencia os homens das crianças. Que isso, Tiagão, esse é o papo. Muitos querem o momento, poucos estão preparados para ele. Vamos lá. E aí, família, assim, não vou nem falar aqui do provável Vasco, eu posso deixar pra falar amanhã, porque a gente sabe, né? O time que o Vasco vai entrar em campo contra o Botafogo, tá tudo aí bem definido, mas eu queria falar um pouco com vocês desse jogo do Bahia, né? Eu tava vendo o jogo, acompanhei a partida, né, inteira aqui, fiz questão de acompanhar, e claro, assim, ó, o Fluminense tá bem forte, tá? Não gostaria de falar isso aqui não, mas tá um time muito competitivo, não joga um futebol bonito, não joga, mas é um time muito competitivo, muito guerreiro, tá? Não deixou o Bahia respirar, brigando por cada espaço do campo,
Né, a gente fala aqui um pouco dessa situação do Everaldo, né? De ter um time mais intenso aí, tá vendo? De longe, ele é muito fraco também. Não chega aos pés do Cano em relação a gols, mas joga ele pra ter esse time mais ágil, mais forte, né? Não tá bem tecnicamente, não esteve bem hoje, mas brigou muito, correu muito, foi muito intenso. E aí não deixou o Bahia respirar. Só que, família, é aquilo que eu falo com vocês, né? Hoje a gente olha pra classificação do Campeonato Brasileiro, você vê um Bahia com 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Deixa eu olhar aqui pro número de gols do Bahia. 22 é muito abaixo em relação ao Vasco. E aí eu tô passando pra vocês aqui, por isso que eu xingo esses jogadores aí de vez em quando, eu sou mal criado, falo que é o elenco mais vagabundo da história do Vasco. É muito nesse sentido. Cara, eu olho aqui pro time do Bahia, esse foi o time que entrou em campo hoje. Família, tem tanta diferença assim do Vasco? Cara, olha o time do Bahia hoje. Kaique é uma promessa eterna. Michel Araújo, aquele que foi um reserva eterno do Flucê, reserva eterno do São Paulo. Começou o jogo hoje, o Cauli tá mal, tá no banco. Aí Jean Lucas, Acevedo, a zaga. Não sei o que lá, um jogador de fora. David Duarte, reserva eterno do Flucê, reserva eterno do Goiás. Sabe? Gilberto, o Juba tá jogando bem. Cara, Ronaldo, nem comparação com o Léo Jardim. E esse time aqui, ele tá com 36 pontos, mano. E o Vasco 22. Isso é uma vergonha. A única diferença aqui que eu falo, e eu vou te falar, é isso. É a minha questão pro jogo de amanhã. Porque assim, claro, a gente não pode pegar uma partida e, né, tirar aqui todas as definições do mundo em relação à bola. Mas quem viu o jogo, quem viu a partida que o Bahia fez, cara, pode, pô. Outro dia o Rogério Ceni falou aí que mira um título nos próximos 10 anos jogando isso aqui. Cara, o Bahia foi passar da linha do meio campo. Do meio campo no primeiro tempo com 43 minutos. 43 minutos. Eu vi o jogo. Fez um cruzamento todo errado e nem foi um lance perigoso. No segundo tempo tentou uma graça, mas nada demais também. Só Fluminense em cima. E aí depois que saiu o segundo gol, eles tentaram lá uma graça lá que também nada demais. Então assim, foi uma partida constrangedora. Eu vou até mostrar aqui pra vocês que o Jair tá fazendo ali algum procedimento, né, no joelho, e ele tá com o notebook ali, com certeza assistindo aí essa partida. E eu tenho certeza que os jogadores do Vasco, né, que vão jogar amanhã, pelo horário também, né, com certeza estão assistindo ali. Cara, tá ali. É isso. Você não pode fazer isso de jeito nenhum na partida de amanhã. Esse é o retrato. Não pode jogar igual o Bahia. Claro que tem o adversário também, tem a qualidade do adversário, né, tem o adversário nessa equação, mas você tem que se impor. Tem que se impor. Eu acho que o resultado poderia ser muito pior, se o Bahia não fosse um pouco mais intenso, né, em relação ao Vasco. Essa é a minha preocupação amanhã. Mas qual é a minha torcida? Que o Vasco chegue lá no Engenhão, no Nilton Santos, e possa fazer uma partida totalmente diferente do que o Bahia fez hoje. Como assim, Thiago? Personalidade. Tentar jogar. Sabe? Botar a bola no chão, rodar, fazer o que o Diniz, né? O estilo do Diniz, sabe? E aí, mano, ser um jogo de igual para igual. Agora, se acontecer de jogar tipo Bahia, com todo respeito, é uma opinião aqui de análise, eu fico triste em falar isso, mas se jogar como o Bahia jogou hoje, é porrada, é saco. O Vasco toma saco, porque não tem a condição física do Bahia. Os pontas do Bahia, né? Porque o 10 ali, que é o Everton Ribeiro e o William José, então não tem essa força toda, tipo Coutinho e Verratti. Mas a galera dos lados ali, eles correm mais. Sabe, eles correm mais, o Kaique, o Michel Araújo, eles ajudam mais ali, direto o Kaique e o Michel Araújo fazendo cobertura com os laterais, lá na linha de fundo, ajudando na linha de fundo, direto. O Ryan e o Nuno Moreira, eles não têm essa disposição, E a zaga do Bahia hoje até que fez uma partida assim segura, deu o fubá ali no gol do Thiago Silva, que joga muito por sinal, que é isso? Que zagueiro, hein? Me dói falar isso também. Mas é isso, né? A gente não tem um time tão físico como o Bahia, mas tem um time mais técnico. Eu tenho certeza disso. Tem um time mais técnico. É a hora de fazer valer a nossa técnica, né? Se deixar pro jogo físico, vai ser lavada. E o Diniz tem que ter o entendimento, tem que mudar rápido o time. Agora, se botar a bola no chão e conseguir jogar, ter personalidade, coisa que o Bahia não teve hoje, a gente tem chance, muita chance de passar. Então tenho certeza que esses caras todos aí estavam vendo a partida, Coutinho, Verratti, Nuno, né, que pode até ser o nosso próximo adversário, né, que é o caso do Flucê aí. Então é isso, pelo amor de Deus, é hora de mostrar que é Vasco, que o Bahia hoje, todo respeito, tá? Que time frouxo, tô falando do time, que time frouxo. Foi constrangedora a atuação. No primeiro tempo só passou do meio campo com 43 minutos. No segundo tempo vai mudar. Não mudou absolutamente nada. Foi constrangedora a partida do Bahia. E amanhã não. Amanhã já comprei aqui meu suco amarelo. Tá ali guardado na geladeira. Eu tô assim muito esperançoso. Eu tô com uma confiança muito grande que o Vasco amanhã vai ter personalidade pra jogar. Tem que ter. Fui.